Meu pai me entregou uma pasta e disse: usei o seu fundo da faculdade para quitar a hipoteca da sua irmã. Você vai me agradecer depois. Eu apenas sorri e respondi: se você acha que sim. 40 minutos depois, o telefone dele tocou, e eu vi seu rosto congelar quando o banco informou que a transferência havia sido revertida. Poucos minutos depois, faróis se aproximaram da garagem. Meu nome é William. Tenho 30 anos, sou soldador em Union County, o tipo de cara cujas camisas voltam do trabalho com marcas de queimadura e poeira de metal nas costuras. Trabalho no turno da noite quase toda semana. Sou aquele que ninguém nota nas festas de família até que algo quebre e precise ser consertado. Sou o filho mais velho. Minha irmã, Grace, é a estrela. Tem 28 anos, é gerente de marketing, vive com um sorriso pronto para fotos, o tipo de pessoa que meus pais ainda apresentam enumerando suas últimas 3 promoções. Quando me apresentam, dizem apenas: esse é o Will. Ele é habilidoso. Crescemos em uma casinha amarela, com um balanço enferrujado no quintal. Meu pai, Tom, era encarregado de obra. Minha mãe, Diane, dava aula para o 5º ano. Dinheiro sempre foi assunto, mesmo quando ninguém mencionava a palavra. No mercado, se eu pegava um cereal de marca, minha mãe colocava de volta e dizia: orçamento, querido. Se Grace queria aulas de dança, o orçamento milagrosamente se esticava. Quando fiz 16 anos, comecei a empilhar paletes depois da escola para ganhar um troco. Comprei minhas próprias botas. Quando o escapamento do caminhão do meu pai caiu, me enfiei embaixo e amarrei com arame até o próximo pagamento. É isso que eu faço, remendo as coisas até o dia seguinte. Não sou amargo, ou pelo menos não era, de verdade. Só aprendi o ritmo da vida. Grace recebe os holofotes. Eu fico com a vassoura. Dizia a mim mesmo que tudo bem. Gosto de trabalhar com as mãos. Gosto de ser útil. No último domingo, cheguei na casa dos meus pais depois de um turno de 12 horas. A luz da varanda estava acesa, a mesma caixa de correio amassada inclinando-se demais para a rua. Minha mãe havia mandado mensagem: jantar em família. Nada sério. Eu devia ter desconfiado. Nada sério em nossa casa sempre significava uma bomba prestes a explodir. Comemos bolo de carne e vagens cozidas demais. Grace falava sobre uma conferência de marcas que estava por vir. Minha mãe ria de tudo que ela dizia. Meu pai não parava de olhar o celular. Vi o polegar dele pairando e me perguntei de quem ele esperava uma ligação. Depois do jantar, ele pediu para eu ir com ele até o escritório. O carpete era o mesmo de quando eu tinha 8 anos, marrom, gasto, com cheiro de poeira velha. Ele pegou uma pasta amarela da mesa e segurou como se fosse um acessório ensaiado. Will, disse com voz calma, mas decorada. Usei o seu fundo da faculdade para pagar a hipoteca da sua irmã. Você vai me agradecer depois. Fiquei olhando para ele. O barulho do filtro do aquário preenchia o silêncio. Da cozinha, ouvi o tilintar de um prato. Pensei nas botas que compro aos pares porque as solas se abrem antes do 3º mês. Pensei no envelope que guardo na caixa de ferramentas com dinheiro de emergência, lacrado com fita. Sorri. Pareceu estranho no meu rosto. Se você acha que sim, respondi. Ele piscou, como se esperasse que eu explodisse. Mas eu não explodi. Abri a pasta. Impressões bancárias, uma transferência, datas conhecidas, meu nome como beneficiário. O credor de Grace destacado em amarelo. Minha mãe colocou a cabeça para dentro e disse: não é uma boa notícia? Estamos mantendo a casa e a família. A voz de Grace ecoou do corredor, leve e despreocupada. Valeu, Will. Algo pesado dentro de mim se moveu, como uma viga que eu carregava há tempo demais e finalmente escorregou do meu ombro. Fechei a pasta, coloquei-a com cuidado sobre a mesa e fiz um leve aceno de cabeça, como quem termina uma tarefa simples. Tudo bem, eu disse. Entendido. E foi aí que ouvi o primeiro som, pequeno, de algo começando a rachar. O fundo da faculdade era uma história que cresceu comigo. Uma conta aberta no dia em que nasci. Meu avô colocou os primeiros $500. Meu pai contribuiu de vez em quando. Existiam regras, somente para a educação do William. Meu pai sempre dizia:
quando terminei o ensino médio, não fui para a faculdade. Tentei um semestre na comunitária, larguei. O curso de solda fez mais sentido. Ele assinou papéis para converter o plano em uma conta de poupança educacional para o meu curso técnico. Usei uma parte para certificações. O resto ficou lá. Perguntei uma vez, aos 22, se eu não usar, o que acontece? Papai respondeu, ainda é seu. A gente vê depois. E acrescentou, mas não deixe o dinheiro te deixar egoísta. Naquele mesmo ano, Grace precisava de um carro usado para ir ao trabalho. O orçamento a esticou. Eu vendi meu Honda antigo para ela por $1.000 a menos do que poderia ter conseguido, porque família é família. Papai me disse que eu era um bom irmão. Não ofereceu cobrir a diferença. E a lista só cresceu. Aos 24, quando o aquecedor de água quebrou, meu pai me ligou às 11 da noite, você sempre foi bom com essas coisas. Fui até lá, comprei e instalei um aquecedor usado na manhã seguinte, paguei com meu cartão, porque a gente acerta depois. 2 meses depois, mamãe comentou, esse mês tá apertado. Nunca acertamos. Aos 26, passei 3 finais de semana ajudando Grace e o noivo, Colin, a reformar a casa nova, troquei o corrimão, arrumei o drywall, fiz o revestimento da cozinha. A contribuição de Colin foi apontar amostras de azulejos. No fim, me deram um cartão presente de $50 de uma rede de restaurantes que eu nem frequento. Eu disse obrigado e, de certo modo, quis dizer. Costumo facilitar as coisas. É mais fácil ser o cara que dá de ombros. Quando Grace se casou, meus pais pagaram um salão e uma banda ao vivo a ela merece. Eu soldei um arco simples de tubos de metal quadrado para a cerimônia, lixei e pintei. No dia, Grace me abraçou e sussurrou, você é o melhor. Papai ergueu um copo e fez um brinde à família. Fiquei lá atrás, pensando na fatura que eu nunca mandaria. 3 meses atrás, recebi uma mensagem da mamãe, reunião de família domingo. Grande notícia. Eu tinha acabado de terminar um trabalho às 2 da manhã, consertando um portão numa fábrica antes da troca de turno. Queria dormir o domingo inteiro, mas fui. A grande notícia era que Grace e Colin tinham comprado uma casa maior. É um aperto, mas o distrito escolar é ótimo, disse mamãe. Papai completou, isso constrói riqueza geracional. Olhei para os números na impressão deles. Aperto era bondade. A prestação parecia uma piada com zeros demais. Fiquei em silêncio. Papai disse, estamos muito orgulhosos da determinação da Grace. Ela sempre foi assim. Foi aí que as rachaduras começaram a aparecer de verdade. 2 semanas depois, minha mãe ligou. A voz leve escondia palavras pesadas. A Grace está um pouco apertada com os custos de fechamento da casa. Lembra daquele fundo da faculdade? Ele está parado. Seria tão útil liberar uma parte. Eu disse, esse dinheiro é para educação. Ela respondeu, você já usou o que precisava. E, no fim das contas, é dinheiro da família. Mantivemos essa conta viva todos esses anos, não você. Fiquei em silêncio. Mais tarde, ela mandou uma mensagem, pensa com carinho. E eu pensei. Pensei nos despertadores das 4 da manhã, no cheiro adocicado da fumaça do fluxo de solda, nas minhas mãos que parecem pertencer a um homem 20 anos mais velho. Pensei em quantas vezes fui emprestativo enquanto os outros eram aplaudidos. Uma semana depois, meu pai apareceu no meu apartamento. Ficou parado na porta, aquele homem grande ocupando todo o batente, sem nem pedir para entrar. É o certo a se fazer, disse. A Grace está construindo um lar. Você pode cuidar dos seus estudos sozinho. Sempre pôde. Perguntei, quanto? Ele respondeu, com uma naturalidade ensaiada, apenas $38.500. Não vamos pegar tudo. Eu ri e isso surpreendeu nós dois. Apenas, repeti. Ele se enrijeceu. Cuidado com o tom. Olhei para as botas dele. Limpas. As minhas, não. Não, eu disse. Depois, minha mãe tentou o caminho suave. Se você ama sua irmã, vai apoiá-la. Todos sacrificamos algo.
Você não é mais uma criança. Grace me mandou uma foto de uma pia de fazenda. Imagina os jantares de família aqui. Obrigada. Eu não respondi. E então veio o último domingo. A pasta. A frase: usei seu fundo da faculdade para pagar a hipoteca da sua irmã. Usei, como se fosse o tempo. Não a roubei, não a peguei. Usei. Ele disse como quem mata uma aranha por mim. Fiquei sentado com a pasta no colo enquanto meu pai começava um longo discurso que mal ouvi. Algo sobre a manter os bens dentro da família. Algo sobre a investir no filho que realmente tem filhos. Algo sobre a você nunca gostou de livros mesmo. Ele fazia o que mais gostava, transformar princípios em fatos. Mamãe pairava por perto, completando com: vamos compensar você. Grace apareceu na porta, brilhante como uma lâmpada. Você está me salvando, Will. Um dia colocaremos seu nome na escritura. Colin nem se deu ao trabalho de aparecer e mandou um emoji de joinha. Aqui vai um detalhe que ninguém esperava que eu soubesse: aquela conta não era um cofrinho no nome do meu pai. Era um plano de poupança educacional com ele como curador e eu como beneficiário designado. No ano passado, uma funcionária da cooperativa de crédito me explicou porque eu perguntei que, se alguém tentasse movimentar fundos para um uso não qualificado sem meu consentimento, existiam etapas. Formulários. Revisões. Eu fiquei calado. Não grito quando estou com raiva. Faço listas. Assinto. Vou embora. Às 9h12 da noite, pedi licença e saí para a varanda. O ar estava fresco, a luz unindo acima da porta. Peguei o celular e liguei para o número no verso do extrato do plano, depois para o banco que havia recebido a transferência. Disse as palavras que estavam escritas num post-it colado dentro da minha carteira: sou o beneficiário. Não autorizei essa transferência. Trata-se de uso indevido de fundos. A mulher na linha manteve a calma. Fez 10 perguntas. Respondi às 10. Ela disse: estamos vendo a transferência. Vemos o curador. E o propósito registrado como despesa de habitação. Isso não é uma distribuição qualificada para fins educacionais. Vamos bloquear e escalar o caso. Foi o que a mulher do banco disse. Não contei nada aos meus pais. Voltei para dentro e ajudei minha mãe a embalar as sobras, tudo no automático. Meu pai serviu um uísque para si mesmo. Grace tirou uma selfie na cozinha, segurando uma colher como se fosse um microfone. Às 21h54, o celular do meu pai tocou. Ele olhou a tela com um meio sorriso, esperando ouvir que era um herói. Atendeu e o rosto dele mudou. Caminhou até o escritório. A porta quase se fechou, mas não completamente. Sim. Sim, aqui é o Thomas. Pausa. Não, é um assunto de família, um bloqueio. Não, você não entende. É para a hipoteca da minha filha. Pausa. Sim, eu sou o curador, o beneficiário. Ele está aqui. Não, ele não precisa. Espera. Revertido? Revertido para onde? A palavra ficou no ar, pesada. Revertido. Ele saiu vermelho. O que você fez? Perguntou. Fiz uma ligação, respondi. Você acha que é esperto? Ele gritou. Acha que está me machucando? Está machucando sua irmã. Grace apareceu, como se tivesse sido chamada. Isso é uma piada? A voz dela falhou na última palavra. Vamos fechar na sexta. Dei de ombros. Foi o menor gesto que consegui fazer. Não era o seu dinheiro. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas em segundos. Como você pode ser tão cruel? Não disse nada. Já havia aprendido o poder do silêncio lá na fábrica, ao lado de uma solda esfriando. Às vezes, o melhor é deixar o metal assentar. O telefone do meu pai tocou de novo. Número desconhecido. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e disse: Sim, estamos em casa. Desligou, engoliu seco e me lançou um olhar duro. O silêncio tomou a sala, dava para ouvir o borbulhar do aquário.
Poucos minutos depois, faróis iluminaram a janela. 2 carros, rápidos demais, luzes fortes demais. Grace e Colin entraram sem bater. Colin foi direto até meu pai, o maxilar travado. O banco me ligou. A transferência voltou. Estão dizendo que é fraude. O que você contou para eles? A verdade, respondi. Grace me olhou como se eu tivesse chutado o cachorro dela. Will, para com isso. Essa é a nossa casa. Você sabe que planejamos tudo contando com aquele dinheiro. Sua casa, eu disse. Meu dinheiro. Meu pai levantou as mãos como um árbitro. Todo mundo calma. Eu não levantei a voz. Nem me movi. Já tinha visto metal incandescente o bastante para saber quando manter as mãos firmes. A conta está no meu nome, pai. Beneficiário. Essa palavra tem significado. Você não pode transformá-la num fundo da Grace só porque quer. Ele tentou usar lógica como arma. Fomos nós que financiamos. Depositamos durante anos. E vocês também disseram que era para minha educação, respondi. Disseram que seria meu, se eu precisasse. Você não precisava. Ele gritou. Você é soldador. Sou, sim, falei calmo. E também sou uma pessoa que não foi consultada. Grace enxugou as lágrimas com raiva. Você está me punindo por ser bem-sucedida. Quase ri. Grace, eu carrego seus móveis de jardim desde que você tinha 22 anos. Não tenho nada para te punir. Só estou cansado. Colin bufou. Admita logo que é inveja. Olhei para ele. Do quê? Dívida de taxa ajustável? Perguntei. Meu pai deu um passo à frente. Você vai autorizar a transferência de volta, William? Não respondi. Ele ficou em silêncio, como se a palavra o tivesse atingido. Nós nunca fomos uma família Duan, não. Éramos uma família Duan, a gente dá um jeito, ou o que sempre significava eu dava um jeito. Mamãe tentou mais uma vez, com voz doce e as mãos estendidas. Querido, a família precisa disso. Vamos te pagar de volta. A Grace vai colocar seu nome na escritura. Não é a mesma coisa? Balancei a cabeça. Não. Ter parte na escritura não é o mesmo que um fundo educacional. E eu não quero um canto da sua casa. Quero que meus limites sejam respeitados. Meu pai bufou. Limites? Onde você aprendeu essa palavra? Tá se achando melhor que a gente agora? Olhei nos olhos dele. Aprendi no trabalho. Quando você solda fora da área marcada, as faíscas atingem o que não deviam. Silêncio. Daqueles que doem. Grace sussurrou. Então você prefere me ver perder a casa? Escolhi as palavras com cuidado. Prefiro ver você viver dentro do que pode pagar. E se não pode, então se ajusta. Como eu sempre fiz. Papai soltou uma risada curta, sem humor. Então é vingança. Não respondi. Isso não é vingança. É encerramento. Encerramento? Ele repetiu. É, disse eu. Estou encerrando a fase em que eu era o fundo de emergência com batimentos cardíacos. Ninguém se mexeu. O aquário borbulhava. Colin, por fim, falou. Isso é mesquinho. A gente vai processar. Processar por quê? Perguntei. Por eu manter o que é legalmente meu? Grace olhou para a mamãe, depois para mim, com a voz cortante. Você vai se arrepender disso. Olhei para a pasta sobre a mesa. Talvez. Mas, se acontecer, vou me arrepender com o meu próprio dinheiro. O celular do meu pai tocou de novo. Ele olhou para a tela do banco. Não atendeu. Os ombros dele cederam um pouco. O ar pareceu encolher dentro da sala. Peguei meu casaco na cadeira. Tô indo para casa. Não ouse sair por essa porta. Ele gritou. Não estou saindo, respondi. Estou me afastando. E foi o que fiz. Segunda-feira, 6h10 da manhã.
Meu celular acendeu com 12 chamadas perdidas, 5 da mamãe, 3 do pai, 4 da Grace. Ignorei todas. Calcei as botas. A fábrica cheirava a aço quente e café. Gosto desse cheiro. É honesto. Na hora do almoço, as mensagens começaram a vir enrajadas. Mamãe, podemos resolver isso. Por favor, atende. Grace, eles estão ameaçando adiar o fechamento. Você tem ideia do que fez? Pai, esteja em casa às 7. Não fui. Às 7, eu estava na mesa da cozinha fazendo contas. Os fundos revertidos estavam em análise. O administrador do plano me mandou um e-mail com palavras como revisão, documentação, uso não qualificado e restauração ao beneficiário. Imprimi tudo. Guardei numa pasta transparente, não gosto das de papel pardo. Atualizei meus dados de contato na conta, adicionei meu celular e e-mail, ativei a autenticação em 2 etapas e criei uma senha longa o suficiente para parecer piada. Eu não sou o fundo de emergência da família Trademark mais 7 números. Na terça de manhã, passei na cooperativa de crédito e sentei com a mesma funcionária do ano passado. Ela me reconheceu. Você fez a coisa certa, disse ela. Documente tudo. Não discuta. Deixe o processo seguir. Eu segui. Trabalhei. Dormi. E deixei o celular vibrando dentro da gaveta. Na quarta-feira, minha prima Nora me ligou de um número que eu não reconhecia. Estão dizendo que você sabotou a vida da Grace e ela foi direto ao ponto. A tia Diane contou pra vovó que você hackeou o banco. Eu só usei o número do extrato, respondi. Se isso é hackear, então somos todos criminosos. Nora suspirou. Desculpa. Isso tudo é uma loucura. Na quinta-feira, meu pai apareceu no meu apartamento. Ele não bate, ele esmurra. Abri a porta e fiquei no batente. Ele parecia cansado de um jeito que eu nunca tinha visto, como um homem que finalmente percebe que o peso que carrega é, na verdade, orgulho. Volta pra casa, disse, como se eu ainda tivesse 12 anos e tivesse passado do toque de recolher. Vamos conversar como adultos. Já estamos, respondi. Ele desviou o olhar para o chão. Sua mãe não dorme há dias. Isso parece difícil, falei, e eu quis dizer. Mas o sono dela não é minha responsabilidade. A mandíbula dele endureceu. Você acha que está certo em tudo, né? Não respondi. Eu acho que só acabei. Ele começou a dizer algo, parou, tentou de novo. A Grace pode perder o financiamento. E eu podia ter perdido meu futuro, retruquei. Você me disse que aquela conta era para mim. Se queria um fundo familiar, devia ter dito isso. Ele me olhou como se não me reconhecesse, o que era justo. Eu também não me reconhecia. O eu que ele conhecia teria cedido e ainda se desculpado por não ceder do jeito certo. Ele foi embora sem gritar. Isso me assustou mais do que qualquer grito. Sexta-feira, 15h22. O administrador do plano mandou um e-mail, bloqueio suspenso. Fundos restaurados à conta do beneficiário. Distribuições futuras exigem autorização do beneficiário. Fechei os olhos e soltei um fôlego que, percebi, vinha segurando há 30 anos. Quando saí do turno, havia 35 novas mensagens. Grace deixou um correio de voz chorando tanto que as palavras se afogavam, depois outro, mais calmo, entendi. Vamos lembrar disso. Mamãe mandou mensagem, família é para sempre, William, a menos que você decida que não. Papai não escreveu nada. No sábado, limpei o apartamento como quem se prepara para mudar, não que eu fosse mudar de casa, só de jeito. Quando algo grande termina, a gente precisa se reorganizar. Esfreguei o forno, fiz backup do celular, tirei minhas ferramentas da caminhonete, limpei uma a uma, enrolei as chaves inglesas de volta no estojo de lona. Troquei o esconderijo do envelope de emergência. Criei uma nova rotina. Despertador às 5h30, mesmo nos dias de folga. Café, caminhada, nada de celular antes das 8. Ler um capítulo de um livro sem heróis. Preparar as refeições. Ligar pro único amigo que sempre retorna, Miguel, o cara que me ensinou a soldar alumínio sem queimar tudo. Ele ouviu e disse:
Você não incendiou nada. Só construiu uma cerca. O jantar de domingo veio e passou sem mim. Mamãe mandou uma foto à mesa igual de sempre, uma cadeira vazia. Legenda: sentimos sua falta. Uma hora depois, outra foto, Grace sentada nos degraus da varanda, o rosto inchado de chorar. Colin virado de costas. Legenda: tá feliz agora? Coloquei o celular virado para baixo. 2 semanas depois, fui notificado. Um homem de casaco corta-vento bateu no portão da fábrica e perguntou por mim. Ele me entregou uma pasta que eu não queria e mesmo assim, não deixei cair. As palavras dentro eram grandes e falsas: conversão, interesse justo, acordo familiar. Estavam pedindo os $38.500, mais indenizações e honorários advocatícios. Li 2 vezes. Depois, uma terceira. Minhas mãos tremeram e pararam. Liguei para o advogado cujo número a moça da cooperativa de crédito havia me dado para o caso de precisar. Ele me recebeu no escritório silencioso, com cheiro de café velho e papel de cópia. Leu os papéis, largou-os na mesa e disse: eles vão perder. É barulho, mas vai ser alto por um tempo. Deu um leve sorriso. Você lida bem com barulho? Vivi a vida toda ao lado de geradores, respondi. Ele me orientou a guardar todas as mensagens, responder apenas por meio do advogado e não me explicar no Facebook. As pessoas preenchem o silêncio com o que mais dói nelas, disse ele. Deixe. O mês seguinte foi barulhento. A tia Sandra postou um textão sobre filhos que esquecem quem os criou. Um cara do colégio que mal lembrava me mandou mensagem: mano, ajuda tua irmã. KKK. As amigas da Grace me enviaram frases sobre karma. Fui silenciando os nomes, um a um, como quem desliga disjuntores. No trabalho, peguei horas extras. Comecei um pequeno bico na garagem de um vizinho, prateleiras de metal sob medida. O boca a boca se espalhou, 2 pedidos viraram 5, depois 9. Eu gostava de chegar em casa com o cheiro do trabalho que eu escolhi. No meio disso tudo, havia momentos de silêncio. Parecia um instante em que você tira os protetores de ouvido depois de um turno, aquele alívio. Tardes quietas, janelas abertas, o prédio rangendo como madeira honesta. Eu sentava à mesa e apenas respirava. E o mais surpreendente, nesses momentos, eu não sentia raiva. Sentia leveza, não felicidade, mas algo mais simples. Como ficar de pé, depois de anos curvado. Uma noite, minha mãe ligou de um número novo. Atendi porque não reconheci. Você não fala mais comigo, disse ela, com voz pequena. Estou falando agora, respondi. Você mudou. Parei de concordar, eu disse. Ela fungou. Seu pai está envergonhado. Pensei nele sozinho no escritório, encarando o aquário, a água precisando ser trocada. É escolha dele, respondi. Ele pegou algo que não era dele. Pode se envergonhar disso. Ela tentou um último argumento. Famílias compartilham. Famílias pedem, eu disse, e ouvem a não. O silêncio do outro lado foi longo. Então ela disse algo quase honesto. Eu não achei que você fosse levar até o fim. Eu também não achei, respondi. Ficamos quietos juntos. Depois, ela desligou. O processo sumiu mais rápido do que o drama no Facebook. O advogado deles enviou uma única folha, pedido de arquivamento sem prejuízo. Meu advogado comentou que tinham ficado sem coragem ou sem dinheiro. Recebi outro e-mail do plano. Deseja indicar um beneficiário contingente? Indiquei eu mesmo aos 40 anos. Era uma piada boba e um plano real ao mesmo tempo. Transferi uma pequena quantia qualificada para um curso que eu queria fazer há anos, certificação em soldagem subaquática. Não é barato. Nem fácil. Mas é meu. Não contei pra ninguém. A primeira vez que vi meus pais de novo foi 3 meses depois, no supermercado. Eles estavam no corredor de cereais, discutindo por causa de cupons. Meu pai parecia mais magro. Minha mãe, cansada. Quando me viram, sorriram ao mesmo tempo como se pudessem rebobinar o tempo só com força de vontade. Will, disse minha mãe, estendendo a mão. Fiquei ao lado do carrinho, mãos no cabo, como se ele fosse parte de mim.
Oi? Meu pai pigarreou. Como está o trabalho? Bem, respondi. Grace não estava ali. Ouvi pela nora que o upgrade da casa não deu certo, que renovaram o aluguel, que o emprego do Colin virou remoto, que soava como código para sumiu. Não perguntei. Não precisava. Já sabia o suficiente. Devíamos jantar juntos, disse minha mãe. Balancei a cabeça. Ainda não. O rosto dela caiu. Você está nos punindo. Não respondi. Estou me protegendo. Meu pai começou a dizer algo, mas parou. Me olhou de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Você sempre foi firme, murmurou, quase para si mesmo. Eu não percebi o quanto a gente se apoiava em você. Assenti uma vez. Eu percebi. Ficamos ali, entre os cereais baratos e os de marca. Peguei uma caixa da marca que eu queria e coloquei no meu carrinho. Ninguém tirou. Mais tarde, naquela semana, recebi uma mensagem da Grace. Sem parágrafos, sem hashtags. Uma linha só. Desculpa. Fiquei olhando por um bom tempo. Digitei, apaguei, digitei de novo. Acabei escolhendo a verdade. Espero que você esteja bem. Não serei seu banco, mas posso ser seu irmão se isso vier com respeito. Ela não respondeu naquela noite. Na manhã seguinte, uma única palavra, ok. Não sei como nossa família vai ser daqui a um ano. Talvez menor. Talvez mais quieta. Talvez melhor por ser menor e mais quieta. Mas eu sei como minha vida vai ser na próxima semana: turno na fábrica, 2 pedidos de prateleiras personalizadas, um curso noturno que me assusta na medida certa, café com o Miguel no sábado, e uma caminhada em frente à casa onde crescemos, não porque eu sinta falta, mas porque não quero mais desviar o olhar. As pessoas acham que encerramento é o som de um martelo batendo, uma porta se fechando. Para mim, não foi. Foi o som de uma solda esfriando limpa sem respingos, o cordão firme e alinhado, porque finalmente segurei a mão estável e confiei na linha que marquei. Não vou deixar ninguém chamar meu dinheiro de família. Não vou deixar ninguém chamar roubo de amor. Não vou deixar ninguém me fazer parecer o problema só porque eu disse uma palavra pequena e necessária, não. Não vou mais me encolher para caber numa história que nunca foi minha. Isso não é vingança. É limite. É construção. É erguer algo que dure e ser a única pessoa que precisa gostar de como ficou. Sou William. Sou soldador. Conserto o que pode ser consertado. Caminho longe do que não pode. E, finalmente, estou construindo minha própria vida, na minha própria linha, no meu ritmo, com as 2 mãos firmes.